Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o Corinthians, né? O Corinthians que foi eliminado do Campeonato Paulista já no último domingo, perdeu a semifinal para o Palmeiras 2-0 e viu seu técnico Wagner Mancini ser demitido, cair após 42 jogos. Uma campanha muito de altos e baixos. Ano passado ele acabou sendo um pouco melhor do que esse ano. Mas a gente vai conversar um pouquinho então sobre o Corinthians e sobre o que vem agora pro Alvinegro, certo? Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o seu like e manda esse vídeo pro seu amigo corintiano que tá pistola com o Corinthians ou que quer optar, quer o espaço dele para falar. Aqui nos comentários, como sempre, tá aberto para que vocês deixem a opinião de vocês. Bom, o Corinthians, depois de ser eliminado do Campeonato Paulista e já estar fora antecipadamente da Copa Sul-Americana, decidiu demitir o técnico Wagner Mancini. O Mancini que vinha fazendo um trabalho minimamente decente no ano passado, conseguiu salvar o Corinthians de um rebaixamento, conseguiu botar o Corinthians, inclusive, um pouco mais para cima do que deveria na tabela, conseguiu extrair bem o que o elenco limitado do Corinthians tinha. E agora vinha fazendo um trabalho um pouco mais abaixo, né? Baseado inclusive no que tem. Na minha opinião, o Mancini não é o principal culpado da crise que o Corinthians vem vivendo. O Corinthians tem problemas financeiros, o Corinthians tem problemas de elenco, o Corinthians tem problemas técnicos e táticos. Então o Mancini era o menos culpado, certo? É como eu gosto de dizer. Existem alguns casos que o técnico realmente é o maior culpado, que não tem vestiário, que não tem elenco e tudo mais. Um exemplo disso era o São Paulo no ano passado. Uh, na minha opinião, o São Paulo tinha um elenco e vinha jogando futebol para ser campeão brasileiro, inclusive, por isso liderou grande parte do campeonato. Só que o Fernando Diniz não era técnico pro São Paulo, não era um técnico, entre aspas, vencedor, que tinha a capacidade de manter o time lá em cima, tanto que o time caiu e quase nem foi diretamente para a Libertadores. Então, o Mancini, apesar dele não ser um técnico de primeira prateleira aqui no Brasil, o Mancini não tem tanto demérito na fase do Corinthians. Os jogadores são limitados, a maioria dos jogadores vem da base. Então ele tentou ainda, ele procurou um esquema novo. A partir do jogo contra o São Paulo, ele passou a jogar mais com três zagueiros, o que acabou dando certo. Teve o problema do Fagner ter pego Covid também, então já ele ter que colocar o Mandaka, que é um menino da base, já na lateral direita, já nessa fogueira. Ainda mais no como o Corinthians vem sendo pressionado. Então, e ele conseguiu até fazer uma boa campanha na primeira fase do Campeonato Paulista. Foi o segundo na classificação geral, só atrás do São Paulo. Então, o Mancini, claro, é sempre mais fácil demitir o técnico do que se demitir sempre a panela ou sempre o elenco. Mas a verdade é que eu não vejo um treinador que o Corinthians poderia bancar e também que aceitasse treinar o Corinthians, que pegaria esse elenco e levaria esse elenco para frente. A informação é que o PVC lá da Globo passa no Globoesporte.com é que o Corinthians buscou o Renato Gaúcho. Só que o Renato Gaúcho teve muitos problemas no Grêmio justamente por questão de elenco, questão de eu quero vencer e para vencer eu preciso de um elenco qualificado. Elenco qualificado é o que o Corinthians não tem. Então, é o Renato. Se o Renato acabar aceitando, o Renato também tem que entender que o Corinthians não pode contratar tanto, que o Corinthians tem problemas financeiros e graves problemas financeiros, que vai ter que usar a base, que vai ter que usar o que já tem e que vai ter que negociar jogadores, por exemplo, se chegar uma oferta, vamos supor, do Grêmio muito boa pelo Cássio. Então vai acabar tendo que negociar jogadores importantes do elenco. É isso que o novo técnico tem que entender. Quem eu acho que seria um bom técnico para o Corinthians? Claro, o Renato é o sonho de consumo, até porque ele fez grande trabalho no Grêmio com jogadores no princípio que não eram tão conhecidos por terem uma qualidade tão boa. Maicon saiu chutado do São Paulo, Cortez não vinha muito bem,
Diego Souza agora no final saiu chutado do São Paulo. Então, tirando o Thiago Neves, que acabou passando por lá e tendo problemas também, inclusive com a diretoria, com o elenco e com o Renato sabe pegar o jogador e recuperar esse jogador. Então, acredito que ele seja o melhor técnico para o Corinthians nesse momento. A questão é, o Renato geralmente pede muito, não só questão salarial, como questão de jogador. Tem que saber se o Corinthians vai conseguir atender pelo menos um pouco dos desejos do Renato e se o Renato vai aceitar também reduzir um pouco a sua pedida salarial e técnica, de entendendo o momento financeiro que o Corinthians vive. Então, chegamos à conclusão que o Renato é o melhor técnico. Agora, se nós formos avaliar o momento do Corinthians, então treinadores como Luxemburgo, Felipão, Abel Braga, eles passam obviamente pela mesa porque são treinadores super vitoriosos, com qualidade para treinar esse time e não vem em um bom momento, então eles acabariam não pedindo tanto, mas já trabalharam em elencos um pouco mais baratos, né? O Luxemburgo com o Vasco, o Felipão no Cruzeiro. Claro, não deram certo por outros motivos. O Felipão saiu do próprio Cruzeiro por questões de Série B, questões financeiras que o clube não vinha lidando muito bem. Então, esses nomes, claro, que surgem na mesa e sempre tem o Lisca, né? O Lisca que faz um trabalho muito legal no América, sabe lidar com elencos mais enxutos, com elencos com menos qualidade e com orçamentos abaixo do que os clubes grandes podem oferecer, que é, nesse momento, o caso do Corinthians. O Duílio, apesar de ser muito criticado, ele vem tendo uma gestão um pouco mais responsável, buscando pagar as dívidas. E é isso que o corintiano tem que entender. São anos agora que o Corinthians vai passar sufoco, que o Corinthians, se for campeão de alguma coisa, comemore, porque é milagre. Não pode se dar o luxo de continuar gastando do jeito que vinha gastando, porque senão é só cavar o buraco sem fim. Então, o Corinthians precisa de uma gestão um pouco mais responsável, precisa controlar suas finanças e, infelizmente, isso acaba sacrificando não só a qualidade do time, como a sequência de títulos, a sequência vencedora. Então, entender um pouquinho isso, ter um pouquinho de paciência com o técnico. É claro, o técnico tem o seu dedo de culpa se o time vai mal, mas no caso do Corinthians eu vejo que não é culpa somente do treinador, não era só uma culpa do Wagner Mancini, sim uma culpa maior do elenco não qualificado que o Corinthians tem. Quero saber de vocês o que vocês acham do momento do Corinthians, quem deve ser o próximo técnico do Timão. Já falei aqui que para mim o Renato é o nome dos sonhos, mas acabar trazendo o Lisca não é de mal todo para o Corinthians. Então quero ouvir vocês e, como sempre, os comentários estão abertos. Eu quero muito interagir com vocês, então deixem o comentário, o que vocês acham aí. E logo mais também eu solto um vídeo analisando um pouquinho os finalistas do Campeonato Paulista, o São Paulo de Hernan Crespo e o Palmeiras de Abel Ferreira, certo? Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, mais uma vez, obrigado pela moral que vocês têm me dado, tá sendo muito divertido, então eu vejo vocês no próximo vídeo, certo?